Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Prazer estar aqui em Criciúma. Gostaria de convidá-los para ler São Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32 da Palavra de Deus, aproveitando que estamos em pé. São Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32. Onde a Bíblia Sagrada nos diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Manifesto aqui minha gratidão a Deus pela oportunidade. Agradecer também meu amigo pastor João Seno, pastor Roberto. Deus abençoe e prospere seus passos. Alegria em rever alguns amigos e cumprimentando o pastor Manuel Gonçalves, a irmã Eliette. Eu estendo o meu cumprimento a todos os amigos que estão aqui nessa noite. Agradecer também ao Aramis, meu primo, proprietário da Perdonar Veículos, que não congrega aqui, mas veio para estar conosco nessa noite, com a esposa, a filha e o genro. Estender também minha saudação ao pastor Andrino, que Deus irá abençoá-lo ricamente, poderosamente, e dessa forma estendo a saudação a todos aqueles que estão nos assistindo através da internet. Trago aqui uma saudação do pastor José Ferreira Gramagol, nosso pastor presidente da Assembleia de Deus de Sangão, e também do pastor Ismael, nosso deputado estadual. Nós estamos, pastor Roberto, comemorando aí uma grande vitória para o reino de Deus. No dia 31, próximo passado, nosso governador Raimundo Colombo assinou a ordem para a realização da segunda etapa do programa Reviver, programa que trata da recuperação de dependentes químicos, que já foi executado no ano passado, e esse ano já está sendo mais uma vez executado. Esse programa investe R$1.000 por vaga ocupada nas comunidades terapêuticas ou Desafio Jovens, sendo o máximo de 10 internos por comunidade terapêutica e 1.000 vagas por mês, ou seja, R$1 milhão sendo investido do governo do estado indiretamente na obra missionária por mês nos próximos 12 meses. E claro que vocês sabem, como nós sabemos, que o principal tratamento e o que dá mais resultado oferecido nas comunidades terapêuticas é o conhecimento da verdade. E como a própria palavra de Deus diz de si: e conhecereis a verdade vos libertará. E esses homens, estas mulheres, libertos, salvos por Cristo Jesus, retornam para suas comunidades, cidades, família, anunciando que Jesus Cristo salva, cura e batiza. Então nós estamos aí comemorando uma grande vitória para o reino de Deus, através do gabinete do pastor Ismael dos Santos. Eu posso ouvir um amém? Meus amados, um tema que Deus colocou no meu coração, propício para esta noite, e eu gostaria de implantar pelo Espírito Santo de Deus no seu coração as seguintes palavras: Deus tem uma nação para formar através da sua vida. Repito, Deus tem uma nação para formar através da sua vida. Nesta parábola, o Senhor Jesus Cristo está se utilizando de divisões da biologia, a ciência que estuda as plantas,
para mostrar o efeito do reino de Deus na vida do ser humano. Nós sabemos que ali na biologia há uma divisão entre plantas e árvores. E Jesus menciona isso quando ele diz que, embora a mostardeira vindo da menor de todas as sementes, e nós temos aqui na nossa região uma planta que é cultivada, que a sua semente é semelhante à semente da mostardeira, que é o fumo, né? A semente da fumageira, ela é tão pequena, que se você lançá-la ao solo, e movimentar aquele solo, quem sabe, com o seu próprio pé, você vai ter que ter uma lupa de grande precisão para conseguir mais uma vez encontrar aquela semente no solo, devido à sua pequenez. Escute-me, irmão, muitas vezes uma ação pequena nossa, um abraço, um sorriso, uma palavra, ela começa a produzir uma mudança na vida de uma pessoa, que nós, mesmo tendo participado daquela ação, não reconhecemos, não entendemos a dimensão, o alcance, a abrangência que a nossa ação produziu na vida das pessoas. E eu e você somos na face dessa terra agentes do reino de Deus. E como agentes do reino de Deus, tendo implantado em nós o reino de Deus, nós temos que sair por aí semeando a boa semente do evangelho, para que Deus venha arregar, dar o crescimento e formar através de nós uma nação para a glória do seu nome. Amém? Aleluia. Se você perguntar para um biólogo, ele vai dizer, olha, a planta é aquele vegetal que não tem caule, que não tem lenha, que não tem madeira, que não tem sustentação. Então a sua característica é ser mais rasteira. Por quê? É uma forma de se proteger contra os vendavais. É uma questão de sobrevivência da espécie. Porque se ela for muito alta, não tem lenha, não tem tronco, o primeiro vento que vem derruba, ela não floresce, não produz novas sementes, e então se acaba a espécie. Então, por natureza, ela chega aí, quem sabe, 1 metro, ou 1,5 metros. E já as árvores não, como o eucalipto, tem lenha, tem sustentação, tem tronco, tem força para resistir aos vendavais. E Jesus pega a mostardeira, que é uma planta, que não tem o tronco, não tem a madeira, não tem sustentação, e que deveria ser mais rasteira, ter aí 1 metro, 1,5 metros de altura, mas nós sabemos que a mostardeira ultrapassa o limite das plantas, e chega até mesmo a ter 3,5 metros de altura. Então vamos colocar na condição de leigo, e nós olhamos como leigo para aquela planta, e pela sua altura, pela sua robustez, pela sua imponência, nós dizemos, olha que árvore bonita. Até os pássaros estão fazendo ninhos, se abrigando nos seus ramos, mas na verdade ali está um vegetal com característica de planta e não de árvore. O que é que Jesus estava dizendo com isso? É que quando o reino de Deus, quando a palavra penetra, quando nós abrimos o nosso coração, quando Jesus passa a fazer morada na nossa vida, os nossos padrões, os nossos limites, eles começam a ficar para trás. Deus começa a implantar em nosso ser, na nossa vida, um novo projeto, um novo objetivo, uma nova visão, uma nova força, uma nova graça, uma maior capacidade. E nós que outrora andávamos desorientados, passamos a ser orientadores. Nós que outrora não sabíamos de onde tínhamos vindo e nem para onde estamos indo, agora passamos a conduzir as pessoas do reino do Senhor Jesus Cristo para as mansões celestiais. Aleluia! Isso aconteceu com os discípulos. Isso acontece em nossos dias. Imagine vocês, quando Pedro se levanta e dá aquele grande sermão, e milhares de almas aceitam a Jesus. Os que o conheciam tranquilamente estavam dizendo, mas esse não é o pescador, não é aquele homem simples, não é aquela plantinha, como é que está nessa imponência, como é que está com essa capacidade, como é que está com esse discurso, quem sabe até com essa eloquência. Meus amados, é o que Deus quer produzir na minha e na tua vida, é o que o Espírito Santo quer nos levar a um novo patamar, a uma nova capacidade, aleluia, para
levarmos à frente a obra missionária, o reino de Deus sobre a face da terra. Eu posso ouvir um amém? Se nós formos observar, quando Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 10, e versículo 11, ele diz assim: tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas como aviso nosso. O que é uma figura? Um desenho. E nós chamaríamos hoje de planta, de projeto. O que Deus fez e ordenou que os profetas registrassem no Antigo Testamento é uma figura, é um desenho, é uma planta, é um projeto do que Deus iria fazer através da igreja sobre a face da terra, com a implantação do evangelho, o reino de Deus na vida dos seres humanos. E hoje, a sua fama de pai da fé, através da Bíblia Sagrada, principalmente no meio cristão, se espalhou sobre a face da terra. Mas lá num passado bem longínquo, e permitam-me usar aqui algumas figuras de linguagem, quando Deus resolve chamar alguém e colocar um grão de mostarda no coração de Abraão, lá de Ur dos Caldeus, de uma terra longínqua, sem expressão, uma família semítica, simples, sem glamour, era o que Deus estava projetando e desenhando, planejando, nos mostrando o que Ele faria através das nossas vidas, através da sua igreja em nossos dias. Eu não estou convidando ninguém aqui a fechar o seu negócio. Eu não estou convidando ninguém aqui a abandonar a sua família, a sua cidade, a sua condição de vida e se aventurar a ir para o campo missionário. Mas se Deus te chamar, obedeça, vá, porque Ele será contigo. Coloque-se no lugar de Abraão. Vamos dizer que amanhã pela manhã você se encontre ali na rodoviária, com algumas malas feitas, a família sua ali, e uma irmã passe por você e pergunte: para onde é que você está indo, Kleber? E o Kleber responde aí: estou indo para uma terra que no caminho Deus vai me mostrar. Como é que é? Não, Deus me chamou para a obra. Para onde? Ele disse que no caminho Ele vai me mostrar. Você voltaria e diria que pastor Roberto, vai rapidinho lá socorrer o irmão Kleber lá na rodoviária, porque ele pirou, ele está fora da sua consciência. Por quê? Ele está dizendo que Deus chamou, ele está indo para onde? Não sabe para onde. Mas ele diz que Deus no caminho vai mostrar. É uma semente que ainda não floresceu, que ainda não frutificou, que ainda não se tornou uma árvore, que ainda não tem a sua sombra. É o projeto do reino de Deus sendo implantado no coração do homem. Ei, irmão, escute-me, Deus não precisa explicar para ninguém a tua chamada. Deus não precisa esclarecer para os outros por que está te chamando desta forma, por que está te usando ou quer te usar desta forma. Assim como também você não precisa ficar entre milhares de questionamentos para entender tudo sem dar os passos. Vá andando, porque pelo caminho, conforme for sendo necessário, Deus irá se revelar a você. Você entenderá o plano de Deus e se tornará mais uma árvore frutífera no reino do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. E é tão conhecida a vida de Abraão, mas tem alguns aspectos que eu gostaria de lembrar nessa noite. Quando a Bíblia fala que Deus lhe chama, lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. E far-te-ei, disse Deus, que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e far-te-ei uma grande nação. Abraão tinha 75 anos de idade.
Passaram-se 24 anos e ele servindo a Deus. Ele tendo abandonado a sua terra, a sua família, nas suas peregrinações, esperando a promessa de Deus se cumprir. Capítulo 17 de Gênesis nos afirma que agora Abrão, com 99 anos de idade, aparece-lhe o Senhor e diz: anda em minha presença e ser perfeito. Você quer que os planos de Deus se cumpram, as promessas, os projetos de Deus se cumpram na sua vida? Não se preocupe em andar na presença do pastor Roberto, na presença do pastor Seno, ou qualquer outra autoridade, ou qualquer outro ser humano de sobre a face da terra. Se que preocupe sim em andar na presença do Senhor. E buscar ser aperfeiçoado pelo Espírito de Deus a cada dia. E as promessas do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. E bendito serás ao entrar, e bendito serás ao sair, e bendito será toda a tua família, e bendito será tudo aquilo que você colocar a tua mão, e bendito será o local aonde você plantar as plantas dos teus pés, porque o Senhor te confirmará e confirmará a sua promessa sobre a tua vida. Aleluia! Irmãos, tem umas coisas assim com Deus, que se a gente não tivesse conhecimento da história, nós diríamos assim: Deus errou. Não, aí Deus errou. Por quê? Se Deus ia fazer uma grande nação para Abraão, por que ele espera 24 anos para começar a obra e dar somente um filho para Abraão? Por que Sara não engravidou, em vez dos quíntuplos, aqui conhecido da nossa Santa Catarina de São Miguel do Oeste? Por que já não viu os quíntuplos de Sara? E no ano seguinte mais uns 3, 4, por que Deus não deu uns 40, 50 filhos para Abraão? Afinal de contas, Deus não disse a Abraão: eu falei de você uma grande família, olha, você vai povoar uma rua, um bairro, você vai formar uma cidade. Não, Deus disse a Abraão: eu farei de você uma grande nação. Deus quer fazer de você uma grande nação. Você que não tem nome, Abraão, nem Sara, mas nesta noite, pelo Espírito Santo de Deus, eu digo para você: Ele quer fazer de você uma grande nação. Tomandará suriantai gabá, chorandala suriandara gabachai. Não se preocupe com o tempo, porque tempo não invalida a promessa. Tempo não invalida a promessa. Não te preocupe com o olhar dos homens, porque a promessa não é feita nesta questão pelos homens. Não te preocupe pelas dificuldades, porque aquele que chama, se você se dedicar, Ele capacita. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E Deus dá a Abraão um filho, somente um filho. E a madre de Sara, o ventre de Sara, que já era improdutivo, volta ao seu estado natural de improdutivo. E não preciso mencionar muito dessa história, dessa aliança. E você sabe que através de um filho de Abraão, Deus gerou Israel, nação israelita. E ainda mais, através da descendência de Abraão, em Cristo Jesus, nós fomos gerados a nação espiritual de Abraão, espalhada por toda a face da terra, composta por todas as tribos, línguas e nações. Escute, meu irmão, escute. Eu só quero que essa palavra produza fé no teu coração, para você ganhar uma alma. Se você ganhar 10, amém. Se ganhar 1000, amém. Se você ganhar 1 milhão, melhor ainda. E hoje não é tão difícil. Nessa era da internet, você coloca alguma coisa e ela se difunde, se propaga e vai alcançando, e você não sabe o efeito. Mas que você consiga ganhar uma alma para o reino de Deus. E Deus se encarregará
de dar o crescimento. Não fique crendo num Deus do passado. Não viva na nostalgia dos dias que se passaram, das bênçãos que você partilhou e compartilhou. A de ontem era para ontem, a do mês passado já foi. Deus tem bênção hoje. Deus estará amanhã nos esperando para nos abençoar. E se nós ficarmos aqui mais 30, 40, 50 anos, Deus estará lá e nos esperando com a sua bênção para a nossa vida. Ele é, Ele era e Ele sempre será. A sua palavra não pode ser invalidada. A sua promessa não cai por terra. Aleluia. E o que está escrito em Hebreus nos diz que Ele é o mesmo ontem, ou seja, o que te prometeu ontem, Ele está presente hoje e Ele vai te esperar no dia de amanhã. Aquele que agiu com Abraão ontem, está agindo pelo seu Espírito, pela minha boca, na tua vida hoje, e Ele fará com que as promessas e o teu ministério venham se desenvolver no dia de amanhã. Aleluia! Glórias a Deus. Você pode dizer assim: ah, irmão Ronaldo, não dá mais. Olha, isso aí é coisa de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4 milênios. Alguns anos atrás, aproximadamente 23 anos, uma jovem, saindo da escola bíblica dominical, ela passa em frente a uma casa, mais de 40 anos. E ela escuta um jovem, alguém tossindo, e ela, impelida pelo Espírito de Deus, ela entra naquela casa. E quando ela chega num dos cômodos, lá estava um jovem escarrando sangue, tuberculoso, branco, pronto para a morte. Estava assim, naqueles dias assim que antecede a morte. Ela anuncia ao Senhor Jesus Cristo, não era pregadora, não era missionária, não era eloquente, e ela tenta nas suas palavras explicar a salvação e a cura divina em Cristo Jesus e vai embora. E no domingo seguinte ela volta e passa pela casa do jovem e diz: você entendeu? Ele disse: eu comecei a ler até aquela Bíblia que você chegou a deixar aqui, mas eu comecei a ler e gerou, e eu não entendi nada, parei, está ali, você pode levar o seu livro. Ela pega a Bíblia, começa agora então por João, o Evangelho de João, e volta a explicar a Cristo. E diz: continue lendo, porque a palavra vai te curar. Continue lendo, você vai entender. Continue lendo, você será salvo. E agora sim, aos 22 anos atrás, a minha irmã esteve trabalhando em Hong Kong como missionária. E quando eles vão fazer a ponte aérea na Coreia do Sul, em Seul, eles ficam ali quase 8 horas parados, esperando um avião de um voo para o outro. E ela vai até a igreja de David Chu, ou Paul Yang Chu. E já naquela época, há mais de 20 anos, eram 400 pastores atendendo na igreja sede. Uma igreja com capacidade para 10.000 membros assentados. Uma igreja que tinha um monte da oração e mais de 600 ônibus que circulavam do templo para o monte da oração e do monte da oração para o templo. Fruto do quê? Fruto de uma moça que, saindo da escola bíblica dominical, recebeu um chamado pelo Espírito Santo, lançou um grão de mostarda no coração de alguém que já estava condenado à morte, que na época não havia cura medicinal para a tuberculose, e Deus agora, décadas depois, está levantando, aleluia, uma nação de cantores, pregadores, profetas, de homens e de mulheres de Deus em Coreia, ali em Seul, na capital da Coreia. Ei, irmão, quantas vezes nós encontramos com tantas pessoas nas nossas indas e vindas? E no pensamento eu passei hoje ali assim, por baixo do terminal central.
E quantas vezes o Espírito Santo, ele nos move, ele nos orienta, ele nos chama a dizer, diga, Jesus te ama. E nós passamos e vamos adiante. Não fique com esse grão de mostarda guardado no celeiro do teu coração. Tire ele e lance ao campo, porque muitos deles encontrarão terra fértil e produzirão a 30, 60 e a 100 por um. Deus tem sido muito bom comigo. Eu estar pregando hoje aqui é bondade de Deus. Quando eu me converti, eu disse para algumas pessoas, olha, eu ainda quero pregar na igreja católica. E eu me converti há 25 anos atrás. 24, 25 anos atrás. E um diácono disse assim, tu é louco mesmo. Já vi que pensei que tu era mais ou menos, mas tu é louco. Eu disse, não, trabalhei tantos anos lá, será que um dia eu não prego lá? Capaz, tu é louco. Os anos se passaram, décadas passaram, eu fui próprio missionário, trabalhei com o pastor Pedro Monteiro, em Capizal, passei por Uruçanga e resolvi me desintegrar da obra e voltar para Sangão. E eu estava ali procurando serviço, fui no colégio, cheguei lá, a diretora disse assim, olha, faltando uma vaga aqui, 10 horas, professor, sociologia, psicologia e mais ali filosofia, e aí você assume educação religiosa escolar. Eu disse, então é comigo. Mas na minha área de formação, eu nunca tinha estudado sociologia, filosofia, nem psicologia. Sou formado em agropecuária. Mas eu olhei para a educação religiosa e disse, está aí uma oportunidade, eu vou pegar. E Deus me honrou. Me tornou um dos melhores professores naqueles 2 anos que eu lecionei no Bernardo Schmitz. Ali foi muito esforço, muita dedicação. Mas Deus me honrou. E eu saí dali honrado de dentro daquele colégio dos 2 anos que lecionei ali. Mas o bom de tudo é que na formatura do final do ano, culto ecumênico, eles disseram, na igreja católica, isso pode ser em qualquer lugar, desde que eu pregue, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eles foram ao Conselho Regional de Educação Escolar, na CRE, hoje é CRE, Gerei, ali em Tubarão, e a diretora disse assim, olha, ele é o professor, então se vocês quiserem fazer a comemoração, a formatura com uma parte religiosa, está na mão dele, o que ele decidir está decidido, a menos que eu bote ele para a rua e coloque um outro, mas isso não dá mais tempo. Fizeram o culto ecumênico, e eu preguei naquele ano, aleluia, dentro da igreja católica de Sangão. E eles gostaram tanto, que no ano seguinte eu preguei de novo, mas aí se converteu a Ariela, que hoje é esposa de pastor, se converteu a irmã Laír, se converteu o esposo da Laír, o irmão Arnaldo, eles servem a Jesus, e aí o padre disse, formatura ecumênica, que não mais. Só lá no ginásio. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus tem uma nação para levantar através da sua vida. Hoje, eu ainda perguntava aqui para o pastor Manuel, eu disse, pastor Manuel, quantos frutos? Ele disse, olha, uns anos atrás eu tive na convenção e muitos evangelistas e muitos pastores vieram me cumprimentar. Gente que eu não mais conhecia. E Deus ainda continua formando uma nação através do Senhor. Meus amados, alguns anos atrás, a Igreja do Evangelho Quadrangular integra o missionário Joãozinho, ali em Tubarão, para evangelizar os bairros daquela cidade. E o Joãozinho, ele recebeu um impulso, uma orientação, e ele começa a vir para o interior de 13 de Maio, ali em Auxiliadora, onde a gente morava. E eu fico me perguntando, pastor Roberto, quantas vezes aqueles que mantinham o Joãozinho não perguntavam para ele assim, o que tu estás indo fazer lá? O que tem lá? Toda semana nós estamos te pagando para trabalhar aqui. Tu pega a moto, é 25 quilômetros, é 18 de asfalto, 7 estados de chão, poeira, chuva, vento, perigo. Daqui a pouco tu te machuca e não vai fazer o que nós estamos pagando para você fazer. E ele continuadamente vinha. O que ele encontrava ali? Um pai semi-analfabeto, uma professora aposentada, um jovem, mais 4 crianças adolescentes. E ele não desistiu. E um dia minha mãe aceitou Jesus como Salvador. E ela cantava muito sino, canta meu povo, se alegra meu povo. E Jesus foi trabalhando. E daqui a pouco mais, a minha mãe disse para o Joãozinho, sabe Joãozinho, eu não estou te cobrando isso, mas eu hoje estava orando e eu me lembrei que nas primeiras vezes que você veio aqui, você disse que além de Jesus salvar, Ele também cura. E eu estou com câncer maligno no útero.
O Joãozinho não pegou a minha mãe, que já estava batizada nas águas, e entregou para alguma igreja, algum pastor, e disse, olha, cuida porque agora vai vir a família, já fiz minha parte. Ele disse, não, irmã Nair, eu vou ficar aqui, Jesus vai lhe curar. E Jesus curou a minha mãe. E os meses se passaram, e um pouco mais de 1 ano e meio, nós estávamos todos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Meu pai, minha mãe,